Estamos terminando o mês de setembro, que é um mês de prevenção ao atentar contra a própria vida, o Setembro Amarelo. Será que a palavra de Deus nos diz alguma coisa acerca desse tema? Venha comigo. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica. Esse tema da prevenção contra o atentar-se contra a própria vida é um tema muito pertinente. Muitas pessoas, ainda com uma catequese defasada, têm aquela mentalidade antiga que a igreja possuía acerca de quem se mata. Antigamente se pensava que essa pessoa estava absolutamente condenada, ela não era enterrada nem sequer em cemitérios cristãos, era enterrada em lugares à parte, etc. Mas depois que a fé começou a dialogar com as ciências, sobretudo a psicologia, a psiquiatria, então descobriu-se que a pessoa que atenta contra a sua própria vida é uma pessoa que está enferma, está doente, sofre de uma patologia psíquica, que precisa de cuidado, que precisa de tratamento. Muitas vezes deve-se a uma depressão que não foi bem cuidada, que leva a pessoa a atentar contra a própria vida. Hoje, a igreja tem ciência de que uma pessoa que, infelizmente, toma uma decisão dessa, deve ser confiada à misericórdia de Deus, que tudo sabe. Deus, mais do que qualquer pessoa, sabe aquilo que se passava na consciência da pessoa, aquilo que se passava na vida da pessoa para levar a pessoa a tomar esta decisão. Quando nós tomamos a Sagrada Escritura, nós vemos que nós temos algumas figuras que realmente levaram a cabo a própria vida. Se você depois pegar a sua Bíblia e conferir nessas passagens, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, Saul, na guerra com os filisteus, na iminência de ser capturado pelos filisteus, ele prefere tirar a própria vida. Em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, Actofel, dependendo da tradução bíblica que você utilizar, ele também atenta contra a própria vida, tira a própria vida, uma vez que o seu plano de tentar matar Davi foi frustrado. A mesma coisa acontece em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18, quando o rei de Israel, Zinri, ou Zambri, uma vez que o povo nomeou Anri agora como novo rei de Israel, então Zinri atenta contra a própria vida. O exemplo mais famoso é Judas Iscariotes. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 5, nós temos uma versão. Em Atos, capítulo 1, versículo 18, temos outra versão. Ambas coincidindo com o fato de que Judas Iscariotes, arrependido de ter entregue o Salvador nas mãos dos romanos e na mão do alto clero de Jerusalém, decide tirar a própria vida. Então aqui já se percebe pelo menos uma linha de raciocínio. Na iminência de que algo terrível vá acontecer com a própria vida, esses personagens, sobretudo os três primeiros, eles decidem dar cabo da própria vida. Ao passo que Judas Iscariotes, num ato desesperado por ter feito uma bobagem, relembrando aqui que o personagem bíblico, Judas Iscariotes, por ter feito esta burrice de ter entregue o Salvador à própria morte, ele prefere também dar cabo da própria vida. Mas se vasculharmos a Escritura, nós vamos encontrar algumas cenas interessantes, nas quais os personagens desejam a própria morte. E aqui está um fio de reflexão. Normalmente, o fio de reflexão, o fio que une todas essas passagens, é que estes personagens que aparecem aqui, eles se encontram numa situação em que não há mais esperança. Eles estão profundamente desesperados. Em Números 11:15, é Moisés que pede a Deus que tire a própria vida. Por quê? Porque o povo de Israel está murmurando, reclamando por demais na travessia do deserto. E aí ele pede a Deus que tire a própria vida, porque ele não aguenta mais aquela situação. E Deus decide nomear 70 anciãos para que possa ajudar Moisés a governar o povo. Em 1 Reis 19:4, é o próprio profeta Elias, diante da perseguição de Jezabel, né? Uma rainha de Israel, cananeia, adoradora de ídolos, que tenta matar
Elias. E Elias deseja a própria morte, porque ele não aguenta mais a perseguição. Um personagem paradigmático e integrante na Sagrada Escritura é o próprio Jó, capítulo 3, versículo 21, capítulo 7, versículo 15. Diante de tanto sofrimento que ele padece, ele amaldiçoa o dia no qual nasceu, e ele chega a desejar a própria morte, fica pensando naqueles cuja morte seria a melhor saída. Jeremias capítulo 8, versículo 3, se trata justamente da situação daqueles que estão em Judá, diante da iminência da invasão dos babilônios, e que vão preferir a morte do que ver a catástrofe da guerra. Jonas, capítulo 4, versículo 3, é uma cena interessantíssima, porque Jonas, na novelinha bíblica de Jonas, depois que ele vê que a cidade de Nínive não foi destruída por Deus, que Deus perdoou a cidade, ele pede a Deus que lhe mate, deseja a própria morte. E lá, na literatura apocalíptica, Apocalipse capítulo 9, versículo 6, nós temos que, diante de uma das aberturas dos selos, diante de tantas catástrofes que o vidente imagina que haverão de acontecer, as pessoas pretendem, as pessoas desejam a própria morte do que ver todas as catástrofes que viriam. Então perceba que o fio de meada aqui é um fio de que esses personagens, sejam os qual forem, eles perderam a esperança de dias melhores. Perderam a esperança de dias melhores. E isso tem a ver, e isso a psicologia corrobora justamente na questão do estudo da depressão e do estudo da consciência daquele que atenta contra a própria vida. Internamente, a pessoa imagina-se numa situação que ela não tem esperança de sair daquela situação, e a desejar a própria morte seria a saída para aquele problema. Nós, de fora, muitas vezes falamos que tirar a própria vida é uma situação de covardia, não é enfrentar o problema, etc. Mas só que na consciência da pessoa, ela enxerga o problema de tal maneira que ela concebe que não há esperança de solucionar aquele drama, aquele problema ao qual ela está vivendo, e por isso a morte seria a melhor saída. Seria a melhor saída. É claro que do ponto de vista da fé nós nunca podemos admitir isso. É necessário acompanhar a pessoa, ajudar a pessoa, estar perto da pessoa, para acompanhá-la com o devido tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, a fim de que ela não faça a besteira de atentar-se com a própria vida. Alimentar, do ponto de vista da fé, sempre a esperança, uma esperança ativa, jamais passiva, uma esperança ativa de que aquela situação que ela considera insuportável e que não haverá de ter fim, que aquela situação é passageira, que em breve ela haverá de enfrentar, superar, vencer aquela situação. E que toda decisão dramática nesse sentido, desta forma, não compensa diante da grandiosidade da vida. Todos nós, é claro, temos altos e baixos na nossa vida. Somente uma pessoa que tem este drama na sua consciência sabe como é doloroso, como é pesado isso daí. Então nenhum de nós tem o direito de julgar, mas nós podemos rezar, porque a palavra de Deus nos ensina que uma das causas é a falta de esperança. Então um jeito de uma postura cristã de tentar ajudar essas pessoas é justamente mostrar que há esperança de dias melhores, que aquela situação que ela considera insuportável haverá de passar. Contar com a graça de Deus, mas sem jamais desmerecer a ajuda mais do que necessária da medicina, da psicologia, da psiquiatria, que haverá de ajudar a pessoa internamente, psiquicamente, contornar estas situações. Então a Bíblia de fato nos aponta essas situações, a Bíblia de fato nos aponta estes exemplos e nos aponta um caminho. Se nós queremos ajudar as pessoas a não caírem na tentação de dar cabo da própria vida, é sempre alimentar-lhes a esperança. A própria palavra de Deus nos diz que pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, a nossa esperança nunca falha. Então Deus nos ama tanto que nos deu uma esperança que não termina, uma esperança que jamais haverá de falir, porque nossa esperança foi depositada em Deus. Então que todos nós possamos evitar o juízo, o julgamento dessas pessoas, rezar por elas, ser presença afetiva e efetiva nessas pessoas que têm esses sinais, essas tendências na nossa comunidade.
Que Deus abençoe a todos e que a palavra de Deus ilumine o nosso caminho.